Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Vamos então realizar o sonho da seguidora e colocar o nome dela na história. Júlia Neves, idade 30 anos, professora. Foi minha escolha ir até esse indiano, ficar com ele, ir sem saber onde que ele morava na Índia, sim, foi. Mas não foi minha escolha não ter conhecimento sobre as relações, sobre a intimidade. Eu nunca tive aula disso. A minha mãe, se pudesse, eu teria aula só em casa com um professor particular, porque ela era de uma religião muito rígida, onde não se podia, a mulher não se podia saber dessa parte mais íntima. Ela ia descobrir isso depois que ela casasse, de acordo com o que o marido dela ensinasse, e isso ela iria seguir, estando bom ou não. Também foi por aí que eu tive um relacionamento lógico que aceito e até mesmo feito pela minha mãe, que não durou muito, que trouxe mais traumas e que também me levou a cair nessa cilada, se é que eu posso dizer assim. Com uns 16 anos por aí, a minha mãe já estava escolhendo um parceiro para mim da igreja e não tinha como eu falar sim ou não. Era um homem que ela estava observando e que ela iria observar até os 18 anos para mim. E era o melhor do mercado que a minha mãe assinaria embaixo, então era com aquele que eu ia noivar, namorar e casar. E assim foi, eu comecei um namorico com ele aos 17 anos, explicando o namorico era o quê? Sentar no mesmo banco da igreja, um do lado do outro, desde que a família estivesse de um lado e a família, a dele, né, e a minha família do outro. A gente podia se encontrar em reuniões da igreja, mas sempre com a família junto. Assim que eu fiz 18 anos, ela liberou dele começar a ir em casa, mas era assim, quando ela estava, e aos poucos a gente podia conversar em uma sala ao lado, privada, desde que tivesse ali perto alguém da família, nunca sozinhos. E foi assim, em uma conversa com a minha mãe, que eu, sem conhecer ele, acabei ficando noiva do Ademar. E ela anunciou isso para a igreja, sem ao menos eu ter olhado para o rosto do homem e falado: ah, tá, eu posso tentar. Não, não, não. A minha filha está noiva do Ademar, anunciou para todo mundo, eu não sabia onde eu enfiava a minha cara. O Ademar começou então a visitar a minha casa e aos poucos nós fomos para essa coisa da sala privada. O primeiro dia da sala privada eu não sabia o que fazer, porque eu nunca tinha falado nem oi para esse rapaz, né? Esse rapaz, ele estava recentemente na igreja, era parente do pastor, não filho, mas mais da família. E a minha mãe, ela se sentia muito orgulhosa por isso, né? Por eu estar entrando, querendo ou não, ela teria ali um vínculo com o pastor que seria importante. Nessa primeira ida na sala privada, eu me tremia, eu suava e eu não conseguia olhar nem direito pro Ademar. Foi quando ele pegou na minha mão e disse que eu poderia ficar tranquila, que ele estava ali para me conhecer melhor. E foi uma conversa muito agradável. A gente falou de doce, até de desenho animado e filme. O Ademar parecia ser uma pessoa boa, apesar de ser um homem muito feio. E ele era carrancudo, mas quando ele conversava, ele virava uma pessoa simpática. Só que esse mesmo Ademar que deu uma primeira boa impressão, nessas conversas e nessa sala privada, começou a me tocar aos poucos. E o meu namoro barra noivado com o Ademar ficou totalmente abu, porque ele começou a passar a mão aonde ele queria, né? Até mesmo por dentro de tudo. E eu não sabia o que ele estava fazendo, eu não sabia o que significava isso. Ele falava que era um momento que o homem tinha que se sentir bem, e minha mãe me passava muita coisa parecida, e eu aceitei.
Só que eu tinha medo, eu tinha vergonha, ainda mais quando ele começou a fotografar isso, quando ele começou a gravar isso. Quando eu, felizmente, tentei conversar com alguma menina sobre, que elas me explicaram que isso não existia, que não podia acontecer e que eu tinha que contar para alguém, que eu fui para contar, eu me preparei para na próxima vez que ele viesse e fizesse, eu pedisse para ele parar e falasse que eu ia contar para minha mãe. E ele veio de novo com essa coisa. E eu pedi pra ele parar, ele não parou, eu falei que eu ia contar pra minha mãe. E ele falou, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, eu vou mostrar todos os vídeos que eu já tenho seu e vou falar que foi você que permitiu. E aí quem vai ficar queimada é você. Essa foi a única troca íntima que eu tive até os 30 anos. Porque eu não aguentei muito tempo isso do Ademar. Saí da situação, fui contar para minha mãe. A minha mãe ficou envergonhada, até porque o Ademar veio com os vídeos à tona e ficou aquela coisa como se eu tivesse cedido, né? Então, eu que fiquei queimada na igreja, eu que não poderia ir mais na igreja. A minha mãe me deixava em casa e ia totalmente envergonhada, pedindo desculpa pro pastor, desculpa para todo mundo. E ela começou a me castigar a partir disso, porque disse que eu era uma vergonha e que agora nenhum homem mais iria olhar para mim, pelo menos da igreja, que era o que ela queria, não. Então, que eu teria que cuidar dela. E a partir daí, ela me deixou trancada mesmo em casa e eu fazia tudo que era para ela. Ela tinha filhos, eu cuidava dos filhos dela. Tinha que arrumar a casa, tinha que fazer comida, era eu que fazia. Ela não queria me libertar. Assim foi até ela perder a vida. Então, até a minha mãe partir dessa para melhor, eu era uma escrava dela, né? Eu não saía, eu não tinha contato com homem, eu não tive essa experiência em momento nenhum. Quando eu saí disso, eu fui para estudar alguma coisa, porque eu estudava muito pouco. E eu já tava com o quê? 30 anos. Trabalhar para ter o meu sustento, e eu nunca tinha saído para trabalhar de nada, então foi desde o pequeno trabalho com muito esforço até conseguir alguma coisa. E não me sobrava tempo para homem, além dessa experiência que eu tive. Então, assim, eu não tinha relações. Apesar de dentro de mim querer muito ter um parceiro, querer muito ter uma família. Com 30 anos, eu era uma mulher muito depressiva. E existia sites e grupos na internet que eu não sabia para essas pessoas com essas questões. Eram abertos para que você conversasse, tinham pessoas lá prontas para que você conversasse, você desabafasse, essas pessoas só escutavam você. Então era tipo um blog terapia, e era como se fosse aqueles anônimos, sabe? Quando você usa alguma substância que você vai naquele grupo de anônimos soltar tudo que você tem que soltar, era a mesma coisa. Então você ia lá, escolhia um ouvinte e conversava com aquela pessoa que não iria te julgar. E assim, tinha até avaliação, tipo, ou 25 estrelas, ou 23 estrelas, que as pessoas iam avaliando de acordo, tinha a experiência de conversar com aquele ouvinte. Só que assim, no começo, alguns me escutavam, respondiam, e depois ninguém respondia mais. Parecia que eu tava falando com a parede, era melhor falar com a parede. Então, eu procurei lá, indicado por outras pessoas, uma comunidade que também era de pessoas deprimidas. E lá tinha um ouvinte que ele era muito famoso e tinha briga, porque ele escutava todo mundo, as pessoas, e a maioria eram mulheres, e que elas falavam que a troca era muito boa. Ele tinha uma foto do Ganesha e tinha um nome hinduísta. Ganesha, idade, 26 anos, lixeiro. E aquelas mulheres que falaram que o ouvinte era legal, elas estavam ganhando pra isso, ou sei lá, ou eram muito carentes, porque ficava muito na cara de que as respostas dele eram copia e cola.
Eu nem acabava de falar a frase e ele já soltava um textão que não tinha nem dado tempo dele escrever, entendeu? Então, ficava muito na cara que, tá, eram mensagens bonitas de fortalecimento, mas que não eram ditas verdadeiramente por ele. E eu falei isso na cara dele. Quando eu falei isso na cara dele, ele falou: "Você é diferente. Posso ter o número de telefone pra gente conversar?" E eu falei: "Pode." A cara dele era, assim, preto igual carvão, com um cabelo bem liso, mas era um cabelo lambido no óleo de cozinha. E ele mandava umas fotos sem mesmo a gente conversar, que ele mandava uma foto de frente, de um lado, do outro e de costas. E eu falava: "Por que você tá mandando essas fotos que parece 3x4 de RG, mas até de costas tem? Não tô entendendo." E ele dizia que era porque tinham alguns fakes que usavam a foto dele e dessa forma eu teria certeza que eu estava falando com o Ganesha certo. E eu lembro que um dia, eu chegando muito cansada do trabalho, naquela coisa assim, de amanhã eu não vou levantar, eu não vou trabalhar, a deprê me afetava dessa forma. E eu lembro que eu mandei um textão para ele me responder, né, mensagens de apoio. Na verdade, ele mandou um vídeo. Eu falei: "Deve ser um vídeo motivacional." Quando eu cliquei no vídeo, tava ele com o pescoço, soltou um musicão e ele com o pescoço assim. Eu olhei, eu falei: "Você leu o que eu te mandei em cima?" E ele: "Sim, essa música é pra te animar." Eu falei: "Gente, mas tá indiano, não sei o que você tá falando, hindu, não sei o que que é isso, eu não tô entendendo." E aí ele me explicou que a música tinha toda uma questão de prosperidade, de esperança. E aí ele começou a me mandar coisas da vida dele. E eu falei: "Olha, eu não te adicionei aqui pra você ficar mandando coisas da sua vida, o que que tá acontecendo?" Ele: "Ué, é porque eu quero que você conheça mais de mim." E eu falei: "Por quê?" Ele: "Não, porque eu acho que você é uma pessoa muito boa e eu acho que a gente tem que se conhecer melhor." Nisso, eu já sabia que tinha um monte de indiano que vinha com esses golpes, né? Pra mim isso era tudo golpe. E eu taquei na cara dele e falei: "Olha, você é uma ótima pessoa, assim, né, pra conversar, mas sei lá, se você tá pensando em ter alguma coisa comigo, eu não caio nessa coisa de cidadania, não caio em nada disso." E aí eu lembro que ele mandou em letras colossais, assim, ha, 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 ha. "Você acha que eu tô conversando com você porque eu quero ficar no Brasil, porque eu quero alguma coisa assim? Você também é daquelas pessoas que acham que a Índia é toda suja e que não tem nada bom, não é? E que ninguém aqui tem dinheiro para viajar e para fazer o que quer." Pois bem, aí começou a me soltar um monte de foto do Brasil. Ele tava nas fotos e não era colagem, não. Ele foi em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro. E dava para ver que eram datas diferentes, roupas diferentes e lugares bons. Eu olhei e falei: "Mas como é que esse indiano já viajou tanto assim? Como é que esse indiano já viajou tanto assim se ele mora na Índia?" Porque ainda tem uns de Dubai que a gente sabe que roda o mundo. Mas na Índia, vindo pro Brasil assim tantas vezes. E aí ele falou: "Tá vendo? Você tá aí me julgando que eu não consigo as coisas. Eu não preciso disso. Eu realmente estou falando com você porque você é uma mulher de coração bom, de alma pura, que precisa sair desses traumas e desses bloqueios que foram criados pela sua mãe, que não tem nada a ver com você, isso. Você não é essa pessoa." Eu acreditei, gente, eu acreditei, os meus olhos esbugalharam para isso e eu comecei a me conectar com ele por causa disso. Mal sabia eu que essas fotos ele tinha, porque antes de mim ele já tinha iludido uma outra brasileira, que eu só fiquei sabendo depois que aconteceu tudo comigo, que eu voltei pro Brasil e que eu fui pesquisar nas redes sociais dele, né? Que ele já tinha vindo pra cá porque uma brasileira tinha pagado, porque ele tava de namorico com ela, porque ele ia ficar aqui. Só que ele começou a exigir muita coisa dela. Ele trouxe gente da família dele pra cá, pra ficar na casa dela. Ela descobriu que ele tinha uns galhos na Índia. Por causa de tudo isso, ela deu-lhe um pé, né? E ele tava atrás de outra. E achou que era eu, só que eu não sabia de toda essa história.
tá? Vamos voltar à iludidinha aqui do indiano que tinha dinheiro até para vir várias vezes ao Brasil e que tinha se encantado pela minha aura, pela minha luz pura que emanava o meu coração. Ele me falava que eu tinha que achar a minha essência, que eu tinha que descobrir a minha vibração. E por isso ele me mandou uns vídeos de Bollywood, uns filmes, né, de Bollywood, que eram super animados para eu assistir. Depois queria dançar comigo, quando eu vi a gente já tava dançando no vídeo, entendeu? Os passinhos. Aí fazia tanta, ele tanta, né? Aquelas dancinhas indianas, sabe? Vocês sabem, não sabem? Enfim, mas mesmo com tudo isso, e a gente se conectando aos poucos, ele foi enfiando na minha cabeça de que eu iria pra Índia pra ficar com ele. Só que eu tava interessada e eu tava acreditando. Só que eu não tinha essa coragem de ir pra Índia. E aí eu comecei a jogar o quê? Ah, se você já veio ao Brasil, então me prova, vem de novo me buscar. Se você vier aqui me buscar, eu volto e caso com você na Índia. Ele, eu não posso porque o projeto, porque eu trabalho, porque se eu sair daqui, como é que eu vou ficar com você? Como é que eu vou ter dinheiro? Aquela coisa toda. E eu, não, se você veio... E ele me mostrava um ambiente maravilhoso que ele morava lá, tá? O ex-noivo ressurgiu. Gente, ele ressurgiu depois de quase que séculos. Porque ele casou com uma outra mulher que não deu certo, não sei o que. Depois ele veio, ele achou que teria alguma posse sobre mim depois de tudo que tinha acontecido. Como que um homem, depois, sei lá, quantos anos ainda tinha essa capacidade na cabeça, sabendo que ele tinha destruído grande parte da minha vida? Ele voltou. Ele sabia aonde eu morava, porque ainda era o mesmo endereço, e veio falando que queria tentar alguma coisa comigo, mas assim, ele não perguntou. Ele veio conversando como se já tivesse tudo certo, como se fosse um contrato. Eu falei, olha, eu não sou a menininha de antes, eu não tenho mais a minha mãe, e não vai acontecer nada disso. E ele começou a me chamar de vaga, falando, relembrando tudo que tinha acontecido, que tudo aquilo era porque eu tinha induzido ele a fazer. Porque o meu cheiro fazia com que ele se sentisse daquela forma e que ele tinha várias aonde ele quisia que eu só, aonde ele queria que eu só era uma peça do tabuleiro e que eu tinha que aceitar umas coisas tão sem sentido que eu simplesmente falei, olha, você sai daqui, eu vou chamar a polícia. Ele achou que eu não era capaz, eu peguei o telefone para chamar. E aí ele viu que eu tinha mudado, mas assim, por dentro eu tava tremendo, eu tava querendo chorar, eu era aquela menininha que tava sendo acessada e que tinha passado por tudo aquilo, mas eu não sei como eu segurei. E ele foi saindo de fininho, mas depois eu desabei. E eu chorava. Quando o Ganesso ligou, eu tava em plantos, eu tava chorando, e ele me perguntando o que tinha acontecido, e aí eu explicando pra ele, ele falando, não, agora eu realmente tenho que ir, eu tenho que te ajudar a você a passar dessa fase, porque eu quero você comigo. E eu achando que era mentira, mas ele conseguiu, ele me mostrou a passagem e ele veio para o Brasil. Não sabia eu que ele estava conversando com uma outra brasileira, iludindo para conseguir essa passagem. E que quando ele chegou aqui, ele deu um perdido nessa para ficar comigo, porque eu tinha, acredito que mais posses que essa brasileira, ou sei lá por que que ele me escolheu. E ele ficou comigo com uma data falando, olha, você tem que dar um jeito de comprar uma passagem para voltar comigo. Porque eu tô fazendo tudo isso por você, também quero ter uma troca para entender de que você também gosta de mim, porque até agora só eu tô fazendo, não tenho retorno. Vamos pra Índia, você casa, fica comigo lá. Me mostrou imagens e coisas da Índia de um lado que eu nunca tinha visto nas redes sociais, que era um lado bonito, um lado que se podia viver. Não era aquele lado todo moribundo, não. Óbvio que era mentira, né, gente? Eu fui descobrir essa mentira depois que eu me dividi em 4 no meu trabalho, com cartão de crédito, coisas que eu tinha da minha mãe, que ele disse que era melhor eu desfazer, vender, né? Peguei um monte de dinheiro também, de um monte de coisa da minha mãe, juntei tudo isso para comprar uma passagem no tempo que ele tinha que voltar, para voltar com ele, já casar e ficar com ele, porque aqui ele me envolveu do jeitinho que ele queria.
Ele era um homem que não criticava nada, que tudo que eu falava estava bom, que queria resolver todas as coisas para mim, que perguntava se eu precisava de alguma coisa, que sempre estava mostrando a família dele para conversar comigo. Só que chegando aqui, eu vi que ele não tinha o molejo de me beijar e querer alguma coisa. Ele não fazia nada. Pra mim tava ótimo, porque eu tinha um trauma que eu não tava querendo acessar ali também naquele momento, que já vinha de tempos que eu não tinha tratado. Mas eu tinha visto que ele era muito respeitoso e muito educado no vídeo, mas achei que ao vivo ele fosse tentar alguma coisa antes da gente ir. E ele nunca que tentava nada, e nem um selinho. Sabe aquela coisa que assim, você tá esperando, aí não acontece, aí por não acontecer você acaba desejando que aconteça? Você fica com vontade de que aconteça? Foi isso que... Foi assim, a não tentativa dele de nem me dar um selinho começou a fazer com que eu tivesse vontade de tentar aquilo com ele. E era o primeiro homem que eu tava tendo vontade de tentar. Tô falando primeiro de um beijo, né? Lógico. E eu comecei a conversar com ele sobre isso, e ele se esquivando, falando que se tinha que firmar um compromisso cerimonial. Mas ele não era muçulmano, né? Era aquela outra religião, como é que fala? Hinduísta? Acho que é hinduísta. E aí, que tem vários deuses, né? E aí, em um momento que eu achei propício, que a gente tava junto, meio que se esbarrou pra dar um selinho, eu dei um selinho e achei que poderia dar um beijo a mais. E aí ele virou e falou: eu preciso te confessar uma coisa. Eu nunca fiz nada com ninguém. Eu só vou fazer isso depois do casamento com você. Fomos pra Índia e a mentira já veio no meio do caminho. Não sobre ele ser puro, mas sobre onde ele morava, né? Porque a gente começou a entrar de viela em viela, e eram umas vielas que parecia feira, sabe? Tinha várias barraquinhas, um fazia cabelo, o outro tava vendendo sei lá o que, pote. Eu ouvia, gente, enquanto eu andava, o barulho do rabo. Eu falei, eu não tô escutando isso. Umas roupas penduradas assim, umas portas que cada vez ia diminuindo mais, uma música alta, que cada lugar era uma música que se misturava uma com a outra, um povo fedido, pingando suor. Cada lugar que passava tinha um templo com deuses, com Ganesha, e ele queria parar em todos os tempos para ajoelhar, para não sei o quê. E eu tinha que ficar lá, no meio daquele povo, sem entender o que estava acontecendo. Tava na região de Mumbai, mas na região pobre, era alguma coisa tipo Dharavi, Dharavi, alguma coisa assim, o nome. Até que ele falou, aqui é a nossa casa. E eu fiz assim. Aqui aonde? Porque só tinha paredes. E aí ele deu uns passinhos a mais. Em uma das paredes tinha em cima um vão, um buraco ali no teto. E o que descia na parede, encostada, era uma escada. Sabe aquelas escadas que você vai segurando e vai subindo? Lá em cima o buraco, ele falou, lá em cima é a nossa casa. Eu tinha que subir nessa escada na parede, que só tinha o espaço de passar o meu corpo no buraco, porque a casa era lá em cima. Eu falei, eu não tô acreditando nisso. Mas era. Era um lixão. E eu fingindo o costume de que tava tudo certo. Até que ele disse que era tipo um show de umas meninas e que eu não poderia ir. Eu falei, mas como é que eu vou ficar aqui nesse lugar, sem luz, sem limpeza, sem comida, sem nada, porque você tem que ir. E ele me levou, e ele falou, não, então eu vou te levar, mas é um lugar que só tem mais homem, então tem que tomar cuidado, tem que ficar perto de mim. Duas meninas, sei lá, eu acho que elas têm 15, 16 anos no máximo, no meio daquela comunidade, porque eu tava numa favela, com um monte de homem, que assim, tinha dois seguranças magrelos pra não deixar se aproximar das meninas, era um palquinho bem baixo. E conforme essas meninas dançavam, esses homens, eles avançavam no palco em um desejo que me dava, assim, eu virava o olho, porque eles queriam praticamente comer. E era celular por cima de celular, porque eles queriam gravar e por baixo da saia, e olha.
E ele curtindo aquilo como se fosse normal. Eram crianças que estavam dançando naquele palco. Ali já começou o absurdo todo na minha cabeça. Voltei pra casa que eu não conseguia falar nada com ele. Mas eu tava tão atordoada que eu soltei. Pela primeira vez eu comecei a falar, olha, não foi aqui que você me mostrou. Esse lugar é imundo, como que eu vou dormir? Como é que eu vou viver aqui? Não tem como eu ficar aqui com você. Eu vou pegar minha passagem e vou embora. E ele, calma, não, eu te amo, não sei o que, abaixando. Falando que ele trabalhava com uma coisa de reciclagem ali, era alguma coisa assim. Ele não tinha praticamente dinheiro nenhum, falando que aqueles vídeos que ele tinha mostrado na casa de um amigo barra patrão dele, e que então ele ia ver pra eu ficar uns dias lá, mas que depois ele ia ter que ver como ia resolver, porque ele morava mesmo ali, ele ganhava muito pouco. E eu desesperada, não sabia o que fazer com essa situação. E aí ele achou um amigo que tinha um lugar que era mais simples. Era simples, mas não era sujo, no meio do muquifo, igual era a casa dele. E aí nós ficamos nessa casa que era a casa de um amigo que parecia que já estava devendo um favor para ele. E ele não sabia quanto tempo ele ia poder ficar ali, mas disse que nós íamos batalhar para ter uma vida melhor, até porque ele disse que eu ia também, que ele ia conseguir arranjar trabalho para mim, uma enrolação toda que eu fui acreditando na época. Como eu falava, e aí ele me escutava e meio que resolvia, eu ia me apaixonando, porque eu nunca que eu falava alguma coisa e alguém falava que estava certo e resolvia. Ele foi o primeiro a fazer isso, então eu apaixonava. Até a primeira noite. O que acontece? Gente, eu não sabia como que era. Eu não sabia onde que ia o biruliro dele em mim. E ele não mentiu, ele era puro mesmo. Ele também não tinha experiência da onde que ia o biruliro. A gente descobriu isso junto. Sentia que a coisa batia na testa e não ia. E achava que ele também estava tentando. Mas aí ele fazia e aí eu também fazia e a gente foi se encontrando e se relacionar dessa forma, mas eu não sabia que estava errado. E vou contar para vocês daqui a pouco por que estava errado. Fui conversando com umas colegas que eu tinha por celular e elas falando que às vezes a noite era boa e elas sentiam mesmo uma ardidinha. E eu tava sentindo essa ardidinha. Então, porque ele pegou firme. Tô assada. Então tá tudo... Então foi muito forte. Então tá indo. Daqui a pouco você acostuma. Mas eu não entrava no detalhe de como era feito. E nessa casa eu já tava mais confortável. Gente, eu pulei. Desculpa, mas é que essa parte é mais importante. A gente casou, tá? Casou assim, é um ritual que tinha lá, uma religião dele, né? Não chegou a ser no documento. Aí todo dia ele tacava ali na testa, eu sentia que dava uma entradinha. Primeiro dia foi uma entradinha a mais no segundo dia, no terceiro dia tava uma entradinha um pouco mais. Nunca, tipo, ia de uma vez só, né? Eu conversando com minhas amigas, ela, não, entra um pouquinho, mas depois vai tudo. Não, comigo não, tá sendo um dia de cada vez. Cada um é de um jeito, se tá rolando, tá funcionando. Gente, não tinha como eu gravar, filmar, mostrar pra minhas amigas. Eram só algumas conversinhas que eu também nunca tive. Eu só me abri com elas, meninas lá, que ainda tinham algum contato da igreja. Só me abri com elas depois de anos, que a minha mãe tinha partido. E me abri, assim, em poucas coisas. Não falei totalmente o que estava acontecendo. Eis que no meio de comida que eu comi passava mal. Eis no meio de sujeira, que era simples, mas ainda era sujo. Na preocupação do que eu poderia trabalhar. A gente foi se amando dessa forma. E o meu, tá bom, tô gostando, tá? Tá ótimo. Virou um fingimento. Que eu fingia, que eu nem eu sabia que eu tava fingindo que eu tava gostando. Porque eu tinha enfiado na minha cabeça que eu tava gostando, mas eu não tinha outra experiência pra saber se eu tava gostando mesmo ou não. Fora que me passaram uma ideia de que você tinha que ter dor, pra sentir prazer. Então, eu achei que o caminho tava certo, porque eu tinha ardor, né? Porque eu não esperava que isso fosse aumentando. E ia aumentando de dia pra dia, não diminuía. E eu lá, firme e forte, achando que tava tudo certo. Ele via, tá? Quando ele ia lá pra fazer, ele via como é que tava.
E ele nunca me falou que tinha nada errado. Quando eu comecei a perceber que eu tava com algumas dificuldades para fazer o número 1, que tinha alguma coisa que tava aumentando, e fui falar para ele, ele disse que não, que era normal e que tava tudo bem. Só que assim, eu nunca tinha parado para eu me olhar. Até que um dia eu resolvi achar um espelho lá quebrado no meio da situação toda e eu me olhar. Eu ver com o celular, gravar. Eu tinha vergonha de me olhar. Quando eu fui me olhar, eu quase caí para trás. Eu não sei explicar como é que tava aquela região, mas não podia ser normal. E eu ia mostrar isso para quem? Eu não tinha mais mãe, as minhas colegas eram da igreja, eu não sabia até onde eu podia falar, ainda mais mostrar isso meu. Ia procurar na internet para ver. E nenhuma das que eu procurava na internet tinha algo parecido como tava ali, em cima, bem no canal do número 1. Só me levaram para o hospital quando eu tava queimando de febre, porque a inflamação, seja no canal, seja no meu corpo, já estava num auge que não dava. E mesmo assim, nesse hospital, eles ainda não resolveram a situação porque eles não chegaram a olhar lá. Eles só se preocuparam com a inflamação. A minha salvação foi encontrar, não sei como, eu encontrei uma brasileira no meio dessa situação toda. E essa brasileira me levou para um hospital melhor, que ele não queria que levasse, porque já estava achando que era frescura da minha parte, que isso ia se resolver, porque lá eles têm anticorpos para tudo, né? Eles comem do chão, então assim, eles criam anticorpos que qualquer coisinha eles saram. Só que eu não era assim, eu era brasileira. Ela me levou contra a força dele, até porque ele não teria dinheiro para essa situação, mas eu tinha, né, uma quantidadezinha guardada que, graças a Deus, eu não gastei com nada e foi para essa situação que foi usado. Ela me levou, ela falou que também iria me ajudar, porque ela ficou preocupada, ela viu que ali tinha alguma coisa errada. Eu não sei porque eu confiei nessa mulher a ponto de querer mostrar tudo. E quando eu mostrei, ela também quase caiu para trás e falou: pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu expliquei para ela que a gente só tinha relações normais, mas ela falou: não, mas isso não pode ser normal, porque por que tá machucando em cima? Mas eu falei: mas não é em cima. Ela falou: não, mas você não faz, é embaixo. Não, mas ele coloca aqui em cima. E foi aí que eu entendi que ele estava enfiando a girueba dele no buraco errado. Ele estava enfiando no buraco do canal do número 1 e não no buraco que ele teria que enfiar. E aí, foram 2 semanas internada para entender o que se iria fazer, se podia se recuperar, se isso voltava à forma que era. Um sofrimento de sonda, de coisa. E ele não foi me visitar dizendo que isso era loucura, que ele não tinha feito isso, que ele sabia fazer, né? Porque aí eu tive que conversar com ele. E ele não aceitou que ele estava fazendo daquela forma. Que ele simplesmente lavou as mãos sobre o que estava acontecendo comigo. A minha única saída foi tentar resolver no Hospital da Índia. Não consegui resolver, porque lá mesmo o melhor hospital não ia dar conta dessa situação. Eu tive que voltar para o Brasil com essa situação. Como o casamento não tinha sido feito no papel, ele estava pouco se lixando para a situação. E aqui no Brasil eu consegui me recuperar. Porque, como que é a palavra? Ele alargou o buraco do número 1 que não era para isso. Porque ele não sabia onde era e eu só sentia, não olhava. Isso me deu meses e meses de tratamento, de dor, de dificuldades para o número 1, de dificuldades até de usar a roupa, né, a calça, tudo. Foi um sofrimento que esse homem nunca parou um minuto para me mandar uma mensagem e perguntar, porque ele se sentia envergonhado. Só aí eu vi que ele não se importava comigo. Educação, essa coisa de não se olhar, de não se conhecer, isso é uma coisa que precisa ser trabalhada. Isso precisa ser trabalhado. Muitas de nós temos isso. Muitas de nós não temos as informações básicas que uma mulher precisa saber antes de se relacionar. Existe uma coisa ainda, né, de que o homem sabe, o homem vai lá
E eu não sei com vocês, mas existe uma grande quantidade aí que não sabe nem onde é o buraco direito. Tá aí essa história. De pequenos, meninas e meninos, precisam dessas informações, não só relacional, mas sobre si, sobre o seu órgão. Isso, gente, não é levar ninguém pra puta, como tem gente falando aí. Isso é um conhecimento necessário para que nós sabemos aonde que pode tocar, onde que não pode tocar, desde pequenos, com estranhos ou com os nossos parceiros. É muito necessário. Fica aí a história de alerta. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.